Morte em Cachoeira, acerto de contas tira a vida de 2 jovens no Gama. Assassino continua foragido. Queda do Eixão, a ANB apresenta relatório técnico ainda esta semana e GDF anuncia que vai reaproveitar a estrutura, mas não sabe quando começa a obra de recuperação. Fase 3 da carne fraca. Ex-presidente da BRF é preso por fraude em amostras de laboratório e dados forjados de expansão federal. Olá, eu sou Rodrigo Orengo, começa agora o Band Cidade, primeira edição. Um projeto de lei distrital vem dividindo opiniões. Se aprovado, ele pode liberar a permanência de meninos acompanhados das mães nos vagões exclusivos para mulheres no metrô. O problema é que a proposta, que ainda precisa ser analisada por 2 comissões, não estipula um limite de idade da criança. Tudo começou com um caso em fevereiro, quando uma mãe foi expulsa do vagão porque estava com um filho de apenas 11 anos. O assédio frequente às mulheres no transporte público gerou a necessidade de destinar um vagão somente para elas. Mas quem usa o metrô no DF diz que nem a lei do vagão exclusivo, que está em vigor desde 2012, é capaz de evitar que alguns homens cometam a ousadia de invadir o espaço delas. Tem pessoas que entram fazendo gracinhas, mas a maioria das mulheres se junta e fala: aqui é para vagão só para mulheres. E aí eles saem. A lei em vigor prevê que o vagão feminino seja frequentado apenas por mulheres e pessoas com deficiência. A proposta de alteração da lei para incluir menores acompanhados dos responsáveis veio depois que uma mãe se sentiu constrangida e teve de abandonar um destes vagões porque estava acompanhada do filho de 11 anos. O projeto que altera a lei foi protocolado na Câmara Legislativa na semana passada pela deputada Celina Leão. Ela acredita que a medida poderia não ter sido necessária caso alguns passageiros tivessem bom senso. Não queremos fazer uma lei engessada, né, determinando a idade. Eu acho que quando você vê uma criança acompanhada da sua mãe, você entende que ela necessita de estar com a mãe. Tânia já sofreu assédio no metrô. Por isso, sempre usa o vagão feminino. A estudante de jornalismo concorda com a alteração na lei para incluir o filho menor de idade que esteja acompanhado da mãe. Boa essa proposta, porque não tem como uma mãe entrar no vagão e deixar a criança em outro vagão sozinho. E as mulheres preferem o vagão exclusivo exatamente para ter uma segurança maior contra assédio e esses homens que não respeitam assim, as mulheres. Mas o assunto divide opiniões. A Edileuza é um pouco mais radical. Ela acha que nenhum homem deveria entrar no vagão feminino, nem mesmo os deficientes. Quando tem deficientes também, homem, eu também acho ruim, porque uma vez eu sempre sento da preferencial e por ele ser deficiente, ele sentou comigo. Eu não gostei também, porque querendo muito, muitas vezes, por mais que seja deficiente, ele ainda sentou muito próximo a mim. Então eu acho que também eles deveriam rever isso e mesmo sendo deficiente, deveriam ocupar os outros vagões. Mulheres só por mulheres. Jefferson diz que mesmo protegido pela lei, sofre preconceito quando entra no vagão feminino. A gente, como portador de deficiência, a gente tem o direito de andar. A proposta da deputada Celina Leão ainda será analisada por 2 comissões antes de ir a plenário na Câmara Legislativa. Um assunto que dá muito o que falar e já estamos aqui com Cláudio Humberto para comentar essa e outras notícias. Muito boa tarde, Cláudio. Será que nesse caso o velho bom senso não resolveria? Foi o que disse a deputada, né? E faltou bom senso ao metrô, né? É absolutamente intolerável que o metrô tenha expulsado aquela mãe porque estava com a criança de 11 anos na sua companhia, né? O Detran, inclusive, distribuiu nota dizendo que expulsou a mãe do metrô naquela ocasião com base em lei. Mas agora eles resolveram, então, aceitar crianças de até 11 anos na companhia da mãe, mas e a lei? Né? Então, a alegação inicial do metrô de que fez aquilo com base na lei era mentirosa, né? O que a gente espera mesmo é que todos tenham bom senso. As mães, né, que levem consigo crianças que de fato não possam ficar desacompanhadas e assim como também o metrô tenha a sensibilidade de, enfim, separar os casos, avaliar caso a caso.
A gente continua acompanhando esse caso e olha, segue foragido o homem que matou 2 pessoas em uma cachoeira no Gama. O crime foi no sábado e a principal suspeita é que tenha sido acerto de contas. João Vitor Rocha, de 18 anos, era alvo do assassino. Ele morreu na hora, mas os disparos acabaram atingindo também um adolescente de 13 anos que nada tinha a ver com a história. O local é de difícil acesso e os bombeiros precisaram fazer um esquema especial para atender a ocorrência. Já a Polícia Militar informou que o suspeito de cometer o crime tinha como alvo João Vitor da Rocha, de 18 anos. Mas um dos disparos acabou acertando um garoto de 13 anos que nada tinha a ver com a situação. Flávio Maia de Freitas estava apenas se divertindo com outro grupo de amigos. Os 2 morreram no local no último sábado, por volta das 4 horas da tarde. A cachoeira estava repleta de banhistas quando o suspeito chegou atirando. O crime pode ter sido cometido por acerto de contas, já que, segundo a família do jovem de 18 anos, ele era usuário de drogas e poucos dias antes teve um desentendimento com o traficante. A polícia do Gama investiga o crime e o suspeito continua foragido. Violência também no trânsito. Pelo menos 6 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança, em uma batida envolvendo 3 carros no Jardim ABC, Cidade Ocidental. O acidente foi neste domingo. Nessas imagens, está acompanhando aí, enviadas pelos bombeiros. Nessas imagens é possível ver o momento do resgate de Antônio Pereira Torquato, de 37 anos. Ele era o motorista e ficou preso às ferragens. O carro foi dividido ao meio. Outras 5 pessoas foram socorridas por moradores da região e levadas para o hospital da Cidade Ocidental. Antônio foi encaminhado para o hospital de base com suspeita de fratura de quadril. As causas do acidente serão investigadas pela polícia. E o ex-diretor-presidente global da BRF Brasil Foods foi preso hoje de manhã em São Paulo, na 3ª fase da Operação Carne Fraca. Pedro de Andrade Faria é acusado de acobertar uma fraude em laboratórios credenciados junto ao Ministério da Agricultura. São mais de 90 mandados em 5 estados. A gente vai entender melhor agora com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Renata. Uma operação de grande repercussão, né? É isso, Rodrigo. Mais uma grande operação. Muito boa tarde para você, para o Cláudio. Uma excelente semana para todos que estão aí nos acompanhando. 270 policiais cumprem 91 mandados judiciais, são 11 mandados de prisão. Tem também mandados de busca e apreensão, mandados de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a depor. Esses mandados estão sendo cumpridos no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, em São Paulo e também em Goiás. Os alvos são executivos e ex-executivos desse grande grupo, BRF. Então foram identificadas, o nome da operação inclusive é Trapaça, foram identificadas essas trapaças, essas irregularidades que aconteceram entre 2012 e 2015, mas não está descartada a possibilidade de acontecerem também recentemente. O que acontecia? Quando uma empresa ela exporta produto animal, ela é obrigada a pegar amostras desse produto e enviar para laboratórios que são credenciados junto ao Ministério da Agricultura. Acontece que tanto os próprios laboratórios da empresa quanto esses 3 laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura, eles estavam colocando informações falsas nessas planilhas que são enviadas para o Ministério da Agricultura, porque se identificar alguma irregularidade, aí os fiscais do Ministério da Agricultura vão até em loco e verificar o que está acontecendo. Então, foram descobertas irregularidades, um tipo de salmonela que é proibida para carne de exportação e eles não colocaram essas informações que deveriam colocar. Um dos investigadores terminou agora há pouco uma coletiva e a gente separou um trecho dessa sonora para entender melhor. Vamos ver. Foi detectado algumas omissões da presença da salmonela e caso até durante a investigação de própria troca de resultado. Quando você aqui não consegue verificar que esse patógeno estava presente e ele é detectado por um outro país de destino, isso fragiliza o sistema brasileiro, que é tão robusto e responsável por dar as garantias tanto para o nosso consumidor, para o consumidor do mundo todo. Ele põe em risco a situação do Brasil. Pois é, então prejudica a imagem do Brasil no exterior. De acordo com essas investigações, executivos dessa empresa sabiam dessa fraude, sabiam do que estava acontecendo e nada fizeram. Essa empresa, a BRF, é dona das marcas como Sadia e Perdigão e é a maior exportadora de carne de frango do mundo. Vende aí para cerca de 150 países. A empresa tem 50 fábricas em 8 países e cerca de 100 mil funcionários. O Ministério da Agricultura, que contribuiu nessas investigações, soltou uma nota dizendo que vai suspender o credenciamento desses laboratórios
laboratórios, a depender da investigação, vai cancelar também esse credenciamento. Diz que vai reforçar a fiscalização junto à BRF e que também vai aprimorar ferramentas de fiscalização para combater isso aí, porque realmente não é a primeira vez, é a terceira operação carne fraca e certamente tem muito mais coisa aí para ser identificada, né, Rodrigo? Obrigado, Renata. Vai continuar acompanhando. Cláudio Humberto, preocupação com os consumidores, claros, mas também com a imagem do setor tão importante para a economia. Não é nem a imagem, é com o negócio em si, né? O governo tem que isolar esse problema, né? Definir claramente o que é que o envolve, quais são os produtos que eventualmente possam ter ao oferecer algum tipo de risco ao cliente e combater isso aí, né? O fato é que tudo isso é produto da relação promíscua que sempre existiu entre o poder público, funcionários de fiscalização do Ministério da Agricultura, com as empresas poderosíssimas, muito ricas, muito dinheiro, né? Então, essa relação promíscua está por trás e preside tudo que diz respeito a essa operação carne fraca. As primeiras investigações apontavam para o pessoal da JBS, etc. e tal, que são muito chegados a fazer coisa que não presta, né? A coisas ilegais, e agora também ao grupo BRF, como a Renata explicou, proprietária de marcas como Perdigão e Sadia. E a seguir, o GDF decide que vai reaproveitar a estrutura do eixão, mas não sabe ainda quando deve começar a obra. A queda do viaduto completa um mês amanhã e o Band Cidade está voltando já.